Vamos orar e depois nós iremos iniciar a temática. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos conduz, Deus, a estarmos na tua casa, lugar separado para o culto, para o teu povo se reunir, comungar uns com os outros, estarmos diante do Senhor. Nos ajude, Pai, a entender a tua vontade, nos ajude a viver a tua vontade, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, nas nossas dificuldades. Ser conosco, com cada irmão que está aqui, com aqueles que estão a caminho, com aqueles também que não poderão estar. Abençoe-nos nesse dia, Senhor. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu gostaria que você abrisse no livro que a gente não tem o costume muito de abrir, que é Judas. E a gente estaremos tratando de uma temática que eu já comecei a tratar com os irmãos aqui, uma certa feita, e vou retomar essa exposição. Alguns irmãos até comentaram comigo sobre, e é proposital, visto que nós temos para frente um evento que envolve essa temática, né? Estaremos tratando hoje sobre a questão da confessionalidade. E eu gostaria que você abrisse em Judas. O livro de Judas está lá no final da escritura. A gente vai estar olhando alguns textos, então eu peço que você esteja folheando a sua Bíblia, né? À medida que formos estar falando sobre e citando os textos. E nós iremos tratar a respeito daquilo que a Igreja de Cristo sempre se utilizou, daquilo que a igreja sempre teve como resposta. Eu acho que seria um termo que eu poderia falar para os irmãos entenderem. A igreja de Deus e o povo de Deus, ele sempre teve uma resposta à palavra de Deus. E eu quero que você tenha isso em mente. Quando a gente é perguntado sobre algo, a pessoa nos pergunta para que haja uma resposta da nossa parte. E eu quero que você tenha exatamente isso em mente, porque aquilo que a igreja responde a Deus, e ela respondeu a Deus durante toda a sua história, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ao nome dessa resposta nós damos confissão. Então, confissão é uma resposta direta, lógica, racional, inclusive, do povo de Deus perante a palavra de Deus, perante a fala de Deus. E eu quero que você tenha exatamente isso em mente, porque é isso que é uma confissão. Inclusive, o primeiro slide é confissão de quê, né? Que eu pedi para o pessoal colocar para a gente lá. Confissão de quê? Confissão de fé. A confissão de fé é a resposta do povo de Deus quando o povo de Deus é confrontado com a palavra de Deus. Os irmãos entenderam essa parte? O que é uma confissão? A confissão é quando o povo responde à palavra de Deus. É uma resposta lógica. É uma resposta pensada. A palavra de Deus é uma palavra viva. É uma palavra que vai para além da razão. Vai para além dos sentimentos. Ela envolve todas essas naturezas. Mas a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Coríntios, a palavra de Deus, ela revela um conhecimento que está acima da nossa racionalidade. É por isso que existem pessoas inteligentíssimas que não entendem a palavra de Deus. Essa é uma das explicações. Porque o conhecimento de Deus é revelado pelo próprio Deus que dá esse conhecimento para o seu povo. Estão entendendo? Então, o conhecimento que Deus dá de si mesmo provém dele mesmo. É um conhecimento que está acima da sua e da minha razão e está acima do seu e do meu sentimento. Não é via razão e não é via sentimento. A Escritura fala que é um conhecimento sobrenatural. É um conhecimento de Deus.
Então, isso eu estou tratando da revelação de Deus, a revelação inclusive especial, que é a palavra de Deus. Agora, a confissão é a resposta do povo de Deus que entende a palavra de Deus e coloca isso em forma lógica, em respostas, em pensamentos, em palavras de forma lógica. Entenderam? Então existe uma dialética, existe um diálogo aí. Deus fala, se revela para o povo responde à fala de Deus, e uma das formas do povo responder à fala de Deus é a sua confissão de fé. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa introdução aí. Então, Judas 3 vai nos mostrar, verso 3, né? Vai nos mostrar um termo bastante interessante aí, que eu gostaria de destacar. Está escrito assim: amados, quanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco. Agora vem a parte que eu quero destacar. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, Judas está chamando os irmãos para defender, né? A NVT fala: eu insisto que vocês defendam a fé de vocês. Fé que foi confiada uma vez por todas ao povo santo. Então, dá uma olhada aqui para mim. O pastor Daniel já falou isso aqui algumas vezes, né? Se não me falha a memória. Nós temos vários tipos de fé na Bíblia. Esta fé que está sendo falada aqui é fé de doutrina, é fé de teologia, é fé de afirmações teológicas. Existe uma tradução que eu não me recordo o nome, que o verso 3 fala: batalhardes pelo depósito da vossa fé. E os irmãos aqui em Vinhedo sabem muito bem o que é um depósito, né? De uvas, né? É a mesma ideia. É um depósito que a gente coloca coisas dentro, muitas coisas para guardar. E a gente vai batalhar para proteger esse depósito. Então, na cabeça de Judas, o que o Judas está falando para a gente é que nós temos que lutar pela fé que foi nos entregue. Aonde que está essa fé ou essa doutrina? Está nas afirmações do povo de Deus. As afirmações que o povo de Deus fez ao longo da história. A essas afirmações damos o nome de credo no começo, porque eram afirmações curtas, bem curtas inclusive. E depois, ao longo do tempo, o credo não era suficiente para responder tudo. Então a gente começou a desenvolver essas afirmações. A esse desenvolvimento, demos o nome de confissão. Confissão de fé. Qual fé? Fé apontando para a doutrina. Não é fé salvífica, não tem a ver com a fé da salvação. Aqui nós estamos falando de fé em termos de doutrina. Então, notem só, meus queridos, e eu quero que vocês queimem hoje a cabecinha de vocês. Judas nos chama para batalhar pela fé que nos foi entregue. Judas está falando, vocês vão ter que lutar pela confessionalidade de vocês. Aquilo que a igreja afirmou ao longo dos anos. Isso é importante. Esse depósito da fé é tão importante que ele nos chama para batalhar, para lutar por esse depósito. Lutar para proteger esse depósito. O verso 4 ele vai explicar o porquê, as dificuldades que estava havendo na igreja. Eu não quero focar nessa questão, mas apenas no fato de que é importante que entendamos que a nossa confissão de fé é tão importante para nós que devemos batalhar por ela.
O depósito da fé, aquilo que Deus entrega para o povo dele, que o povo dele responde em afirmações lógicas, isso deve haver uma luta da igreja para preservar isso, para manter isso, para que isso continue, como o próprio Judas falou aqui, isso foi entregue a nós. Então, pessoas lutaram, pessoas defenderam, pessoas receberam, pessoas passaram. Isso continua. Desde quando, Ramon? Desde a Escritura. Desde nos próprios textos das Escrituras, e eu quero abrir alguns textos com vocês hoje. Nós vamos ver que já havia aí essa dupla preocupação em defender, batalhar pela confessionalidade e passar essa confessionalidade para que ela não se perca, no caso. Então, meus irmãos, confissão de quê? Não é? Confissão de fé. A gente confessa aquilo que a gente crê. A gente confessa aquilo que a gente entende de forma racional. E, de novo, eu vou afirmar isso. A confessionalidade é algo lógico, é algo racional, é uma explicação humana diante de uma verdade que é supra-humana, que vai além da razão, vai além do sentimento. Então, o homem, o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela labora, ela trabalha em cima da escritura, da revelação, e ela chega nessas doutrinas, nessas proposições, nessas verdades, inclusive muitas que a gente afirma sem conseguir explicar. Exemplo, a Trindade. Temos diversas doutrinas em que a gente não consegue explicar de forma racional. Como que 1 é 3 e 3 é 1. Mas a gente afirma isso porque a gente entende que é assim que Deus se revelou. E é uma verdade que está acima da sua e da minha razão. Jesus Cristo é 100% um homem encarnado, mas ao mesmo tempo, em todo o tempo, ele não deixou de ser a segunda pessoa da divindade. Então ele é 100% Deus. Ao mesmo tempo. Isso é uma proposição, uma doutrina. Estão compreendendo? Só que essa afirmação não explica o que é. Como que uma pessoa consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. E nós temos diversas doutrinas, curiosamente, praticamente todas as doutrinas referentes à pessoa de Deus, a gente não consegue alcançar. A gente afirma, mas a nossa razão não vai até onde a proposição afirma. Um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo porque ele é grande no sentido que ele está cobrindo tudo. Não. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo com toda a sua essência, toda a sua pessoa. Como pode uma coisa dessa? Mas a gente crê nisso. A gente crê nesse atributo de Deus. É uma doutrina. A gente olha para a Escritura e entende que Deus se revela assim. Então, notem, é uma proposição lógica, mas a nossa mente não alcança. Estão compreendendo? A nossa mente não vai até aonde a gente afirma, mas a gente não deixa de afirmar, mesmo a gente não conseguindo explicar totalmente. Porque a gente entende que é assim que Deus se revela. Então, a confissão de fé é a resposta da igreja perante a palavra de Deus. E a igreja responde à palavra de Deus por meio de uma fé salvífica. Uma pessoa que não tem fé, não crê em Cristo, não crê em Deus, não teve uma experiência de salvação, essa pessoa dificilmente vai conseguir confessar a sua fé. Porque é uma resposta à revelação de Deus. Então, era isso que eu queria falar inicialmente para os irmãos. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu quero saber se os irmãos têm alguma pergunta. Que a gente para, conversa e depois eu vou para frente. Alguém tem alguma pergunta, algum apontamento? Não?
Tá tranquilo até agora? Tem certeza, meus irmãos? Posso passar para frente? Então, vamos dar uma olhada agora na Escritura e alguns textos que a gente tem, e vamos começar de frente para trás. Então, vamos começar do novo e vamos para o antigo, certo? Gostaria que você abrisse em Colossenses 1,15. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou citando os textos, o irmão que encontrar vai lendo e a gente ganha tempo. Colossenses 1,15, por favor. Aquele que encontrar. Pode ler o 16, por favor. Então, esse texto é considerado e é entendido pelos estudiosos e pelos historiadores da igreja que faz parte de uma das primeiras confissões de fé da igreja. Esse texto que acabou de ler, inclusive o grupo, o Projeto Sola, musicou parte desse texto aí, né? Colocou música nesse texto, né? A confessionalidade sempre esteve presente, é o segundo slide. Ela sempre esteve entre nós. Confessar aquilo que a gente crê por meio de doutrina não é algo novo. Nós estamos inventando agora em 2025 a nova moda. Vamos confessar aquilo que a gente crê. Não funciona assim. Desde o Novo Testamento, e eu vou mostrar isso inclusive no Antigo Testamento, a igreja confessa aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. E, curiosamente, no Novo Testamento, nós vamos ter a ampliação da confessionalidade. Nós vamos ter o Novo Testamento inicialmente apenas fazendo pequenas afirmações. Provavelmente a primeira afirmação credal, ou o primeiro credo, ou aquilo que a pessoa crê, está no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma afirmação, isso é um credo. As pessoas falavam isso perante o imperador, falavam isso perante os soldados. As pessoas naquele tempo falavam, César é o Senhor. Ou seja, César é quem dá vida, César é quem nos sustenta, César é um Deus. E os cristãos falavam, Jesus Cristo é o Senhor. Então, note, a resposta da igreja perante a revelação. E qual foi a revelação? A revelação foi Jesus presente entre eles. A revelação de estar com Cristo, de entender quem era Cristo. Após a ascensão de Cristo, a igreja começa a se posicionar. A afirmação de Jesus Cristo é o Senhor não é apenas uma afirmação doutrinária. Vai além de ser uma afirmação doutrinária. Está acontecendo aqui um embate. A igreja está colocando Jesus Cristo no lugar do imperador. A gente não serve, a gente não se submete, a gente não está debaixo da autoridade do imperador. Porque o imperador não é o Senhor. O verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. Estão entendendo como que funciona? Então, a confessionalidade, meus irmãos, ela não brota de uma pessoa atrás da mesa, numa escrivaninha, no mosteiro, pensando, elucubrando coisas. Ela é prática. A confessionalidade é uma resposta da igreja. No caso, para os primeiros cristãos, uma resposta dura, inclusive, porque essa resposta levava eles para lugares não muito interessantes, né? Eram condenados, sofriam penalidades comerciais. Alguns foram mortos por dizer que Jesus Cristo é o Senhor e não César. Então, a confessionalidade ela trava uma batalha, porque ela delimita aquilo que a gente é, aquilo que a gente crê, perante aquilo que as pessoas creem e dizem ser correto. Tem um confronto aqui.
E eu pedi para ler primeiro Colossenses, porque no livro de Colossenses nós vamos ter diversos problemas na igreja e naquela região. E curiosamente, no meio desses problemas nós temos uma carta, e dentro dessa carta nós temos uma confessionalidade. Reafirmando que Cristo é quem criou todas as coisas. A revelação de que Cristo, ele era quem sustentava e quem criava todas as coisas. Tá? Em Colossenses. Então, a igreja confessa aquilo que ela crê. E a confessionalidade está na própria Escritura. Nós temos um registro disso. Colossenses é um exemplo. Eu gostaria que o outro irmão lesse um outro texto também que trata da nossa confessionalidade, que é Filipenses 2, 5, 6 em diante. Quem encontrar, por favor, leia. Isso, tá bom. Obrigado, Pereira. Então, nós temos aí na leitura de Filipenses, que é uma das maiores confissões da igreja primitiva do Novo Testamento, todo o trajeto de Cristo, né? Antes da fundação do mundo, ele se encarna, depois ele retorna a Deus. A igreja confessa isso. Ela crê nisso e confessa isso. Filipenses 2, 6, recentemente, se não me falha a memória, em dezembro de 2024, foi encontrado um achado arqueológico, perdão, não encontrado, foi decifrado um achado arqueológico de um, provavelmente, cristão, que tinha um colar, e dentro do colar havia enrolado um filete de papiro, provavelmente. Eles não conseguiam abrir, não poderiam abrir porque iria dissolver, e eles queriam saber o que estava escrito nisso. Com as novas tecnologias de IA, em dezembro eles conseguiram decodificar o que estava escrito nesse colar. Dentro daquele colar, né? Que era tipo um pingente. E pasmem, meus irmãos. Sabe o que estava escrito? Filipenses 2. 6 em diante. Está em grego, inclusive, o texto. Um achado que balançou as estruturas em dezembro de 2024. Essa notícia saiu em todos os jornais. Então, notem, as pessoas guardavam isso, essa afirmação. Elas criam naquilo a tal ponto de carregar no pescoço aquilo. Na verdade, o texto lá é uma parte de Filipenses, é o final, né, de Filipenses 2. Então, confessar aquilo que a gente crê, meus irmãos, faz parte da nossa identidade como igreja. Não é novo isso, a igreja precisa fazer isso, e a igreja precisa entender que isso faz parte da sua natureza. Nós temos outros textos, por exemplo, 1 Coríntios 3-8, que também é tido como não uma confissão, mas um credo, né? O início de uma confessionalidade daquilo que Cristo é. Isso é muito lido às vezes no momento da ceia. 1 Coríntios 15, 3-8. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, e então por todos os apóstolos, e finalmente por mim. 1 Coríntios 15, 3-8. Esse texto ele revela que tinha um propósito de colocar na história aquilo que eles estavam falando sobre Jesus Cristo.
E nós temos diversos outros exemplos. Romanos 1, 1 Coríntios 8, 1 Timóteo 3,16, 1 Pedro 3,18, 2 Timóteo 4,1. Não dá para a gente ler tudo. Posso pedir para a Elô e Elô manda para vocês todos esses textos. São textos confessionais ou credais. Lembrando que credo é uma afirmação curta. Credo é uma afirmação curta. Confissão é uma afirmação longa, é uma explicação maior. E ao longo dos anos, com novas perguntas e mais difíceis perguntas, foram se ampliando as respostas. Por isso que as confissões são grandes, porque necessita-se de muitas palavras para explicar aquilo que está sendo perguntado. Entendem? Mas o objetivo é sempre falar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê como cristão. Então é isso, meus irmãos. A confissão sempre esteve por aqui. No Novo Testamento ela esteve. No Antigo Testamento nós vamos ter o povo de Deus também confessando verdades. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, nosso Deus é o único Deus. Isso é uma confissão, um credo, um pequeno credo. Dizendo que diante de todos os deuses, de todas as nações, eles não são deuses de verdade. Só existe um único Deus, que é o Deus que se revelou ao povo de Israel. E o Deus que chama esse povo, o povo de Israel, para revelar ele perante os outros povos. Alguém tem alguma pergunta, meus irmãos, sobre isso? Sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento? Sobre a confessionalidade? Nenhuma pergunta? Ninguém tem pergunta. Então nós vamos para o nosso penúltimo ponto, que é o terceiro ponto. Coloca para mim aí, por favor, Rebeca. Qual a importância da confissão? Você pode me perguntar, né? A confissão tem pelo menos duas primárias importâncias. Por que a gente tem uma confissão? A gente tem uma confissão porque a gente precisa ter uma identidade. Quando você se apresenta num lugar e que a pessoa não conhece e você precisa se identificar, o que a pessoa pede para você? A sua identidade, não é? Ou o seu RG, ou agora é SIM, né? CID agora o nome. A pessoa pede a sua identificação. Ela quer saber quem você é. Como é que você se identifica? Utilizando um desses meios que eu acabei de citar. Aí a pessoa vai olhar, você é o fulano de tal. Inclusive lá tem detalhes, né? Detalhes, inclusive, às vezes complicados, né? Quando a gente é muito rodado, igual eu. Nossa, você é de 77. Tá lá. Nossa, sua mãe chama Terezinha. A minha também, lá em BH é direto. A minha também chama Terezinha. Então tá os detalhes lá. Tem o nome da mãe, o nome do pai, cidade, não é? Tá tudo na identidade. Porque a pessoa não te conhece. Ela precisa saber quem você é, uai. Como é que ela vai saber? Olhando para sua identidade. Então, uma das importâncias da confessionalidade é que as pessoas entendam quem nós somos. E agora eu quero que você pense como que está difícil identificar as igrejas hoje. Já perceberam? Um dos motivos é porque as igrejas não conseguem ser identificadas por causa que elas não apresentam claramente a sua confissão. Em que elas acreditam. Uma confissão define a identidade da igreja, meus irmãos. Para pensar que uma igreja lá em Colossenses, diante de vários problemas que estava tendo, confessava que ele é a imagem do Deus invisível. Eles acreditam num que esteve presente, que foi assunto aos céus e que criou todas as coisas. É assim que as pessoas olhavam para a igreja de Colossenses. Eles acreditam que eles falam que Jesus é a imagem de Deus, é o próprio Deus. Não havia
dúvidas nas pessoas de fora quanto à identidade da igreja em Colossenses, quanto da identidade da igreja em Filipenses. A igreja tinha outros problemas, e de fato tinha, tanto tinha que teve carta escrita para elas, mas não havia problemas de identidade, porque havia uma confessionalidade definida. Inclusive, meus irmãos, tenho que citar isso, não vou me esquecer, muitos dos historiadores afirmam que durante o batismo essas pessoas citavam esses textos. Citavam e faziam uma outra coisa que eu não vou falar, que é o quarto ponto. Então, quando a pessoa estava sendo batizada, ela confessava a fé dela por meio dessas proposições, por meio disso que passava entre os irmãos. Então, as igrejas eram identificadas pela sua confessionalidade. As pessoas olhavam e sabiam em que eles acreditavam. Então, qual a importância de uma confissão para uma igreja? Bom, a importância é que a igreja é identificada de forma correta. Não há dúvidas quanto ao que a igreja é e acredita, e quanto ao que a igreja não é e não acredita. Porque as duas vias são importantes. Aquilo que ela crê e acredita, e aquilo que ela não crê e ela não acredita. A confessionalidade define a identidade da igreja perante as pessoas de fora. Ela preserva a identidade da igreja, ela mantém a identidade de uma igreja. Essa é a primeira importância. A segunda e última importância, tem outras importâncias, mas eu quero focar apenas nessas duas, é o fato de que a confessionalidade ou a confissão de fé, ela protege interiormente a igreja. Protege de quê, Ramon? Protege de erros. Quais erros? Erros doutrinários e teológicos que já foram resolvidos ao longo do tempo. Por exemplo, agora há pouco tempo, no final do ano passado, se não me engano, começou a rolar de novo o embate do tal do unicismo. A questão de que Jesus e Deus e Espírito Santo é tudo uma mesma pessoa, não são três pessoas. De novo a internet ferveu, de novo eu recebi direct lá no Confissão do Canto, de novo a mesma história. Gente, isso já foi resolvido, século IV, V já estava resolvido isso. Estão entendendo? Não tem que tratar de novo algo que já foi tratado, inclusive nunca foi desfeita a doutrina da Trindade. Desde que a igreja cristã no Ocidente se entende como igreja cristã, a doutrina da Trindade sempre esteve presente. Estão entendendo? Todos os concílios, todas as confissões, todos os credos, o credo apostólico, tudo aponta para uma Trindade. Então, vamos agora em 2024, por causa de um grupo de música, trazer de volta a ideia de que não tem Trindade. Gente do céu, já foi resolvido isso. Perdendo tempo com coisa que já foi resolvida. Então, a confissão, ela resolve internamente problemas. Não tem que discutir mais sobre Trindade, já está resolvido. Deus se revela de forma trina e triuna. Não tem mais o que fazer sobre isso. É dessa forma. Então isso preserva a identidade da igreja exteriormente, que é o primeiro ponto, mas interiormente a gente fica preservado de erros doutrinários. E aí o pastor chega e fala, a partir de agora nós vamos cantar músicas de tal grupo, e porque esse grupo crê que apenas Deus não é trino, Deus é um, e vamos adotar essa doutrina, essa ideia. A igreja vai falar assim, não, nós não vamos adotar isso porque isso está fora da nossa confessionalidade. Então a confessionalidade vai regular as pessoas, a confessionalidade vai regular o quê? A liderança de uma igreja. A confessionalidade vai regular, inclusive, a nossa leitura das Escrituras. Ela vai nos ajudar a olhar para as Escrituras e ver as Escrituras de uma forma como? Uma forma histórica, uma forma que é confessional, lógica, uma forma de que pertence a pessoas que lutaram e batalharam, como o Judas falou, e entregaram isso para nós. A gente não... A doutrina não começou agora com a gente. Eu não vou interpretar a Bíblia do jeito que eu bem entender.
Porque eu sou a última bolacha do pacote, estou trabalhando com IA, e hoje eu estou na ponta da toda a tecnologia, eu vou entender. Não funciona assim. A confessionalidade vai regular isso, vai regular a igreja. E, inclusive, vai regular os pastores, né? Diante de tantos pastores que nós temos aí, que estão fazendo coisas que vai totalmente contra a fé, vai totalmente contra a nossa história e vai totalmente contra a Escritura. A confissão regula isso. Ela serve como um guarda-rei, eu sempre falo isso, como o caminho da estrada para você não sair fora. É um norte para você e para mim e para a igreja. Então, fechando o pensamento, a confessionalidade ela vai fazer com que externamente as pessoas identifiquem a gente. Eles creem na palavra de Deus como a única autoridade. A autoridade sagrada, e não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Depende só de Deus. Isso, aos ouvidos de um católico, é uma afronta. Porque a igreja tem a mesma autoridade que a Escritura. Inclusive, a tradição da igreja tem o mesmo peso que a Escritura. Estão entendendo? Quando você confessa isso, o que você está dizendo? Você está dizendo que somente a Bíblia tem autoridade. Inclusive, está implícito aí que nenhuma denominação tem mais autoridade que a Escritura. Em tempos que nós temos denominações aí que se passa por cima da Escritura, essa afirmação confessional nos diz que nenhuma denominação, nenhum homem, ninguém está acima da Escritura Sagrada. Então isso nos dá conforto, nos dá armas para lutar, inclusive, não é? Entenderam, meus irmãos, qual a importância? Brevemente, entenderam? Tem perguntas sobre a importância? Não tem perguntas também sobre a importância. Então vamos para o último ponto, para fechar, não é? Coloca para mim, Rebeca, por favor. Que é confissão com plus, se não me engano. Isso. Então, olha só. Por que confissão com plus, Ramon? Porque uma coisa que eu descobri pesquisando e estudando sobre a confessionalidade, nesses quase 5 anos, é que todos esses textos que a gente leu e que eu citei, curiosamente, eles eram cantados. Eu custei para descobrir isso. Eu fui encontrar isso em alguns livros. Os cristãos primitivos, eles cantavam algumas coisas. Não eram todas. Dentre aquilo que eles cantavam, era prática na hora do batismo, eles cantarem, por exemplo, o credo apostólico. Que é o primeiro grande credo, não é? Inclusive, é um credo trinitário. Fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Ainda tem a igreja incluída nesse credo. Inclusive, a gente falava, às vezes eu me lembro dessa igreja, a gente está falando ele, né? Note, o povo cantava isso. É claro que eles não cantavam como a gente canta hoje, né? Não tinha banda. Cantava, somente as vozes cantavam. Mas por que eu estou falando, por que eu quis colocar a confissão com plus? Porque a música era um método para que as pessoas guardassem a letra. Agora, alguns minutos atrás, a gente estava ensaiando e a Debbie, ela foi pensar na música, ela começou a falar a letra da música, né? Da palavra de Deus. Ela está falando a confissão de fé. A letra que ela estava falando e que ela memorizou, ela memorizou por causa da música. Entendem? Então, a música, eu sei que é estranho a gente falar sobre isso, né? No mundo em que a música ela está sempre vinculada a entretenimento. Mas a música sempre foi usada como ferramenta de ensino. E esses textos que a gente leu, Filipenses 2, era cantado? Era cantado. Colossenses era cantado? Era cantado. Timóteo era cantado. O povo cantava isso. Inclusive o apóstolo Paulo cantava isso, porque o apóstolo Paulo é quem escreve esse texto e manda esse texto
para a igreja de Filipenses. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que a igreja conhecia aquilo. Então, a confessionalidade sempre foi vinculada à música. É claro que não se cantava tudo, mas aquilo que era mais importante, a igreja cantava. Porque isso fazia com que os membros e as pessoas guardassem aquilo. Guardassem o depósito da fé. Então, vincular música à confissão, vincular música à confessionalidade é uma estratégia que não é nova. E, eu tenho que citar isso, até o final do século XVI e XVII, os reformadores cantavam. Cantavam o quê, Ramon? Cantavam o credo niceno e cantavam o credo apostólico. Martin Bucer cantava. João Calvino, em suas liturgias, cantava o credo niceno. Martinho Lutero nem se fala, né? Ele não só cantava credo, mas ele terminava o sermão, fazia uma música do sermão e botava o povo para cantar a música. O povo saía do sermão cantando a música que tinha letra vinculada ao sermão, para o povo guardar aquilo que foi ensinado. Então, a confessionalidade no Novo Testamento e a confessionalidade na história da igreja sempre foi vinculada também à música. Não para entreter, mas para fazer com que a pessoa guarde mais facilmente o depósito da fé. Guardando o depósito da fé vai facilitar muitas coisas. Você vai aprender termos, vai aprender doutrinas que se você fosse decorar, seria complicado. E quando essas doutrinas forem ser expostas e explicadas no púlpito, você vai se lembrar, né? O pastor falou de autoridade da Escritura. Está falando que só a Bíblia tem autoridade. O pastor está falando de trindade. Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O pastor está falando da criação. A criação foi a trindade quem criou. No princípio aprove Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criar do nada o mundo e tudo que nele há. Então a música faz isso, ela coloca dentro de você essas verdades. E a confessionalidade da igreja sempre foi vinculada à música também por conta disso. Era uma forma do povo decorar, era uma forma do povo, inclusive, experimentar aquelas verdades, não só via razão, mas também via sentimento, porque a música envolve sentimento, ela mexe com os nossos sentimentos, ela proporciona isso e faz com que a pessoa tenha uma experiência com aquela doutrina, com aquela verdade, não é? Então, meus irmãos, confessar aquilo que a gente crê não é novo, certo? Confessar o que a gente crê não é novo. Confessar o que a gente crê está nas páginas do Novo e do Antigo Testamento. Confessar aquilo que a gente crê é importante porque identifica quem nós somos para as pessoas que estão lá fora e nos protege de nós mesmos, dos nossos erros. E confessar aquilo que crê sempre foi vinculado à música para que a gente possa aprender de uma forma não via razão, mas via experiência e faz com que a gente guarde essas verdades. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não tem pergunta? Então eu vou pedir para o pastor Daniel vir aqui orar por nós, por favor. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem mantido a sua igreja fiel por meio da sua palavra, por meio de documentos, e tem utilizado o cântico da palavra e o cântico dos documentos como ferramenta para manutenção da fidelidade, para manutenção da fé e da doutrina. Nós te louvamos. Permita com que essa igreja siga esses caminhos, essas veredas antigas e nos faça chegarmos até o nosso destino, que é apresentarmos a noiva de Cristo, virgem, santa, pura e imaculada, entregando a igreja em tuas mãos, para que o Senhor a tome nos braços e a ame para todo sempre. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado pelo Confissão no Canto, muito obrigado
pelos ministérios que têm cantado as Escrituras. Nós somos gratos ao Senhor e somos gratos à vida desses irmãos. Te adoramos, orando em nome de Jesus. Amém. 10 minutinhos só de intervalinho, daqui a pouco a gente volta para o culto.